Quando é que você criou a garagem aqui no Brasil? 2006. Pô, 2006. Foi logo antes da gente se conhecer, então. É. Olha que eu fiquei lá no estado, fiquei muito mais em Londres, um pouquinho em Seattle, em 2003 a 2005. Aí eu voltei pra cá, tirei um sabáticozinho. Uma das coisas que rolou lá é que eu fiquei muito doente, cara. Peguei Sério? eu fiquei com uma hernia de disco. Au! Pô, não parece, tá super atlético. Não, graças a Deus, assim, eu não operei, mas eu vou te falar, a combinação de... Eu voava muito, demais, assim, era Londres, Seattle, todo mês eu fazia Londres, Seattle, uma semana em Londres, sei lá, o Sydney, Londres, Quem já Seattle... passou por isso sabe o quanto é chato. Parece glamouroso, mas não é, um pé no saco. Primeiro ano, achei legal pra cacete. Claro, né? Fucking James Bond, né? Você vai pros lugares... George Clooney, né? Aquele Up in the Air. Sei lá, mas fiquei péssimo. E o meu organismo não serve pra isso, porque eu lembro que eu tinha duas chefes, essa que ficava em Seattle e outra que ficava em Londres. Pô, uma mulher bem mais velha que eu, há 5 anos na posição, e ela voava. Aí eu descobri que tem uma história que, de fato, mesmo com a pressurização da cabine, que dizem que é Gol, por exemplo, pressuriza muito pouco, né? Fica de olho, porque quando eu viajo de Gol já fico mal. Mas mesmo com pressurização, o nível de oxigenação cai. E tem organismos que sentem mais que outros. Eu senti muito isso, meu. Sabe que eu tive um médico que ele falava o seguinte: os pacientes dele mais difíceis de tratar era a gente de companhia aérea. Porque esses caras não estabilizam nunca, muda de fuso, muda de pressão, o corpo não foi feito para isso, né? Não foi feito. O mamífero aqui não foi feito para isso. E na época eu fiquei mal, mas juntou isso com... Eu corria bastante e meu antídoto para viagem era, eu levava o tênis, chegava, corria, e yoga. Só que yoga, vou te falar, eu fazia Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma yoga super intensa, e que recomendo aqui para os amigos, fica de olho, porque yoga e dependendo da yoga, você tem que fazer com muito critério. Olha que interessante. Porque eu me quebrei, meu. Pode estragar? Pode estragar a carcaça, meu. Não é só bacana, não. Não, sabe que a minha mulher também, ela tem um joelho meio estragado por causa de um personal trainer um pouco mais enlouquecido, estragou o joelho. Porque o personal trainer era completamente insano. E ginástica a gente sabe, yoga, a maioria das pessoas não imaginam, né? Mas yoga, de parece, fato, é uma coisa milenar, o caralho a quatro. Não, é que yoga significa união em sânscrito, então assim, de fato a yoga é muito mais holística quando você pega 7 vertentes da yoga do que a vertente do asana, que é a yoga física, né? Que a gente ocidentaliza de uma forma muito nossa. Então, é evidente que a filosofia de união da yoga é uma filosofia de vida maravilhosa e tá tudo certo. Agora, na hora que você vai pra porradaria do Power Yoga, e eu com os meus 30 e poucos anos, evidentemente, eu era isso, entendeu? Você fica achando que você vai durar pra sempre, que você é indestrutível. Óbvio. E a Ashtanga Vinyasa Yoga te dá uma força interior que nada no mundo te dá igual, entendeu? Porque, e aí, só que, enfim... acho que o conselho aqui faça, mas faça com critério, porque eu peguei uma hernia de disco, cara, no 2º ano, que, crise aqui, crise ali e tal, eu lembro. Cara, é incapacitante, né? Não tem nem o que fazer. Um dia acordei às 4 horas da manhã, em Londres, sozinho, no inverno. Ai, que merda. Que juro por Deus, achei que ia morrer. E eu fiquei no meu apartamento deitado e gritando, esperando poder ligar para uma amiga minha. E quando deu, sei lá, 4h30, eu falei, pô, Luciana, santa. Falei, Lu, pelo amor de Deus, me salva. Ela passou num táxi, me pegou, me levou no ambulatório. Uau. E eu lembro, eu cheguei em Londres, assim, e a mulher, Sir, you should stand on the line. Eu falei assim, pelo amor de Deus, fala pra ela, eu tô morrendo. E eu deitei no hospital e ficava assim, tipo, mordendo aqui, e a mulher... Parto, né? Tipo, de parto. Veio pra minha amiga e falou assim, you should tell your friend not to lie in the hospital. Você falou, eu não sou inglês, desculpa, eu não sou inglês. Mas faz sentido, porra. Pelo amor de Deus, me atende. Né? A senhora já teve um filho, né? É tipo isso, que louco. Mas agora, uma coisa curiosa, é porque, assim, da tua vida, para mim, eu vi alguns flashes completamente distantes e tal. E eu lembro que uma vez eu fui gravar contigo, você lembra? Eu fui gravar na garagem, fiz uma coisa aqui agora, liguei a câmera, a gente subiu, foi subindo escada, foi aquela coisa insana e tal. Mas, aí, você me corrija, eu tenho a impressão de que
de lá para cá o mundo mudou pra cacete. É a impressão que eu tenho. Sem dúvida. E aí, só que você é um prestador de serviço, eu estou olhando isso meio como outsider. Sim. Mas, cara, então vou fazer um outro parênteses meio introdutório. Eu fiz um freela, até o próprio MSN, ano passado, acho, começo do ano passado, para a gente dar um tour pelas agências, fazer um roadshow, né? Cara, a fotografia que eu fiquei no final era meio pânico, porque o papel do que tinha sobrado para as agências fazer, o que os clientes estavam comprando, era assim, tipo, tinha caído um meteoro, eu não sei que meteoro foi esse, foi o Google, foi o Facebook, eu não sei, e os caras estavam tentando meio se... Cara, você viveu isso muito... Eu vi isso de fora só. Assim, como é que foram esses últimos anos, com as plataformas, com social media, com mídia programática, Como é que isso afeta o trabalho de uma agência, cara, hoje? Eu acho que é 100% isso, né? Ainda bem, né? Resiliência. Não é por isso, mas assim... Como é que papel que você quer ter no mundo, né? Eu não... Fly like a butterfly, sting like a bee. Que é do Muhammad Ali. Uma borboleta e pique com a abelha. Mas assim, eu acho que eu gosto dos exemplos de resiliência, de algumas das analogias, sei lá, da guerra ou da luta para o mundo dos negócios, mas eu acho que pelo menos para mim, do tempo para cá, realmente, cara, é uma semente que eu sempre tive, mas só começou a desabrochar e abrir e a moldar a minha visão de mundo de uns, sei lá, talvez 5 anos para cá. Eu acho que são as analogias que eu gosto cada vez mais, são as analogias da visão sistêmica da vida, entendeu? De que o mundo é um planeta vivo, cara, é a teoria do Gaia, e a nossa sociedade é um planeta vivo, completamente mutante, e o mundo dos negócios, é um meio para um fim, entendeu? Então, assim, evidente que as empresas precisam se transformar, entendeu? Evidente que as empresas precisam se desafiar. Né? E no âmbito da propaganda, é evidente que a propaganda precisa ir absolutamente para o divã, entendeu? Que nem o cara do Mad Men foi para Isalem, que você viu no último capítulo. Não, eu nunca assisti Mad Men, cara, eu nunca assisti. Eu posso falar, eu assisti muito pouco também. Só que vamos lá, Mad Men, eu vivi, eu lembro nos anos 90, eu entrava na sala do diretor de marketing, o cara fumava, que nem um maluco, eu tinha que entrar na sala assim. Então, se você for pensar, isso é muito louco, né? Então, eu vivi um pouco, né, essa época, e hoje, vivendo esta época aqui, o filme é muito interessante, né, A quantidade de transformação que a gente passou, sei lá, eu olhando a minha carreira em 25 anos, é gigante. E eu acho que a transformação hoje, ela é cada vez maior, cada vez mais intensa e vai nessa direção, onde a propaganda, para falar do nosso mundinho, ela obrigatoriamente, ela precisa acompanhar as pessoas. O papel dela é um só, é trazer para dentro da empresa, né, aquele talento, aquela visão de mundo, aquela capacidade de fazer com que aquela empresa, aquele produto, aquele serviço, de fato tenha relevância para a sociedade, para os indivíduos que a gente chama de consumidor, mas que, cara, são pessoas, né? São pessoas, cidadãos, né? Pessoas, família, o caralho, não só um consumidor. E essa analogia do Mad Men, então, o Mad Men que retrata esse mundo dos anos 60, né? Que é a propaganda no seu auge e no momento de garageiro, por assim dizer, que é onde os caras, moldaram a indústria, né? A trajetória esqueci o nome do cara lá. Uma hora ele entra meio em crise e ele vai para Isalem, que é um retreat, não sei se você conhece, ali em Big Sur. Não! É um lugar maravilhoso. Eu fui outro dia, faz um tempo aí com minha namorada também. É um lugar de hippie dos anos 70. Não sabia. Que legal. Big Sur é uma reserva na costa, ali na altura do Vale do Silício. Entendi. Então, ao mesmo tempo que você tem ali no Vale do Silício toda a efervescência empreendedora, né, tecnologia e tudo mais, ali à esquerda, quando você vai para a praia, você tem uma reserva florestal, chama Big Sur, e ali você tem um retreat que é maravilhoso, que chama Isalem, que é um pico de hippie, né, que nos anos 70, enfim... Devia ser, nossa senhora. E que ainda hoje, ele é provavelmente o lugar mais legal dos Estados Unidos, como polo de
florescência de uma série de coisas interessantes voltadas para a economia alternativa, para a espiritualidade e tal. E aí foi muito, muito interessante que os caras botaram lá, o Don Harper, acho que é eu acho que é isso, eu já li o nome, esse nome, deve ser Don Harper. No final ele vai lá e ele, tá meditando em Isalém, tipo, porra, isso aqui precisa mudar, né? Acho que é a melhor analogia do mundo de hoje para o nosso, cara, porque pro nosso mercado. Uma coisa que, quando eu vejo também, né, que eu também tive que, em função dessa posição na Microsoft e tal, circular muito pelas agências, e você vê que algumas têm uma pegada mais tática, outras têm uma pegada mais criativa e tal, mas assim, eu me lembro do contato com a garagem, sempre foi uma pegada mais estratégica. Sempre foi uma pegada estratégica, com uma coisa criativa forte e tal, mas tentando mostrar a questão do valor da estratégia. Eu estou enganado ou não? Não, eu acho que, sem dúvida, quando a gente fala de estratégia, eu acho que é um pouco de visão de negócio, visão de marca e aplicabilidade na vida das pessoas. Ok, né? Legal. Quer dizer, eu acho que as agências digitais, elas vieram ou do cara que fazia, codificava, ou do cara que criava. Gil, garoto de internet local, né? Gil é o cara que programava. Garoto de internet local, exato. Né? E eu não, a minha trajetória foi isso que eu te contei. Eu vim muito mais do espírito. A visão além do alcance, né, cara? Você tá com aquela visão. Cara, assim, o que me fez cair na profissão que eu segui foi a vontade de entender as pessoas e interagir com as pessoas, entendeu? Muito mais um ingrediente de comportamento, entendeu? Do que, sei lá qualquer outra coisa, né? Interessante isso. Então, isso no início da minha carreira, quer dizer, meu sonho de criança era ser astronauta. Acho que o meu também, mas eu sou míope. E eu sou argentino, esse é o meu problema. Porque é o seguinte, a única faculdade de engenharia aeronáutica, que era o mais próximo de uma carreira para ser astronauta aqui no Brasil, é o ITA, e o ITA é das Forças Armadas, tá? Então não dá para ter um estrangeiro fazendo, entendeu? Ah, que interessante! Então eu soube disso com, sei lá, 16 anos, que eu era exatas. Putz, que sempre louco! Foi exata, 100% Sério, exatas. Cara? Eu acho que eu sou um bicho meio no meio do caminho. Eu fiz um pouco de exato, fiz humanos. Não, eu não. Tipo, até, sei lá, 17 anos de idade eu achava que essas coisas eram coisa de menina, porque eu cheguei no Brasil sem falar português e falei, mas eu não vou aprender isso aqui, eu já tive que aprender espanhol. Aí fui pra Itália, tive que aprender italiano, aí eu falei, não, eu vou... Não me fode. Tipo assim, história do Brasil, essas coisas... Mas eu tinha uma história chata, aliás, né? Puta história sem graça. Mas enfim, e aí eu dei uma super guinada com 18 anos, que falei, já que eu não posso fazer engenharia aeronáutica, não vou fazer elétrica, nada disso, sei lá, vou fazer economia, porque eu achava cool economia, e era número. Aí eu caí na GV, e da GV um belo dia, aliás, isso é legal contar rapidinho, eu tava lá e tinha uma matéria de psicologia, que eu não tava nem aí, eu queria só saber, matemática, economia, tal. Mas um cara que eu admiro muito, que é um amigo meu que estudou no Bandeirantes juntos e tal, Alexandre Falcione, crânio, puta cara que sempre me inspirou muito em muita coisa. Ele falou, não, vamos estudar a influência da propaganda nas pessoas. Uau! Eu falei, Ale, você tem certeza? Ele falou, não, vamos legal. Eu falei, tá bom. Aí um dia marcaram lá uma entrevista com fulano que eu não sabia quem era, e de repente a gente está numa sala grande, o fulano no meio, e a gente lá, aluno da GV, 18 anos, puta sem noção, e o cara começa a contar sobre o que é propaganda, juro, eu lembro como se fosse hoje. Júlio Ribeiro. Caraca, cara. Eu falei, não sei quem é esse cara. Sei lá, eu quero ser igual a ele, pronto. Entendeu? Puta, olha que E aí mudou muito, assim, a minha aspiração profissional mudou muito. E aí eu entendi que esse lance do comportamento, de uma forma mais abrangente, é realmente meu clique. Olha que então, história, voltando ao ponto que você está falando, assim, por que eu abri a garagem? Cara, eu não abri a garagem para fazer website ou para rodar mídia o tempo inteiro. Se for esse o caso, vamos lá, né? Se isso paga as contas. Né? Mas realmente a minha aspiração por trás da garagem é tentar ajudar um pouco as marcas nessa conexão que vem se perdendo ao longo dessa crise existencial do Mad Men, né? Onde o modelo antigo de propaganda foi, depois de um ápice, ele começou a se desgastar,
e as pessoas começaram a mudar numa velocidade que a propaganda não conseguiu acompanhar, entendeu? Ok. Então tem um ingrediente aí comportamental, tem um ingrediente aí cultural, onde o digital tem um papel preponderante. Legal. Entendeu? Então, se você perguntar assim, mas pô, pra que você abriu a garagem? E pra que você ainda tá na garagem? Para que a garagem existe? Ela existe para isso, ela existe para trazer um pouco desse espírito garageiro, por assim dizer, que eu acho que as startups têm por natureza. Entendi. Entendeu? Uma startup ela só existe quando ela traz algo fresco para a sociedade. Claro. E ela dá alguma coisa para a sociedade. Um oxigênio e um sangue novo. Né? Que garante essa conexão, que garante ela ficar viva. Entendeu? E isso eu acho que, isso para mim é a coisa mais inspiradora que tem no mundo dos negócios. Esse detox no bom sentido que a grande corporação precisa passar para de alguma forma se transformar numa startup, entendeu? Ela se desafiar antes que venha uma startup e comece a... Disrupção dos outros é colírio, né? Antes que alguém seja disruptado. Alguém... Eu não sei como é que conjuga esse verbo disruptar, sei lá como é que conjuga isso. Mas, cara, uma coisa que é engraçado, conversando com um, conversando com o outro e tal, cada um tem uma história completamente diferente. Sabe o que parece quando a gente conversa com um taxista? É que eu gosto de taxista, tá? Eu adoro taxista. Eu também adoro taxista. E cada um tem uma história mais louca. Já peguei cara que foi maquinista de trem, o outro era advogado. Então, a gente que é meio velha guarda, cada um tem uma história diferente. Não é que a gente foi para a mesma faculdade da SPM fazer marketing digital, porque não tinha essa porra, né? Sim. Mas o que eu tô vendo agora, que tá todo mundo também com 40 e poucos, lá chegando nos 50, é essa história de, nessa confusão toda, parar e pensar, pera, um instante só, o que é fundamental, o que eu estou fazendo nesse filme, né? Eu acho que esse é um movimento que você está fazendo agora. Total. E eu, particularmente de uns anos para cá, para mim, eu acho que a minha inspiração, e aí eu conjuguei essa dicotomia esse ano, né? Que é assim, eu acho que tem um nível de disrupção que o digital, entre aspas, e evidentemente, esquece essa divisão de on e off, é o digital como cultura, o digital como ambiente, o digital como zeitgeist, como uma coisa que realmente está aí revolucionando o mundo, entendeu? E não é à toa que ainda existe uma coisa chamada Vale do Silício, que é a principal indústria de transformação e de investimento hoje está sendo decidido aportes gigantes em empresas digitais. Então, esse papo de que a internet virou energia elétrica, é gostoso de falar. Mas calma lá, não é bem assim, entendeu? Não está todo mundo usando a internet igual, como todo mundo usa a energia elétrica. A verdade é que o Vale do Silício é ainda o lugar mais disruptivo da economia mundial. Isso aí. Entendeu? E a maior parte dos investimentos, dos empreendimentos continuam sendo na indústria em IT, né, em Information Technology, de aplicação web. Então, assim, precisa entender que a lição de casa ainda não está feita. Eu acho que tem uma coisa aqui que me surpreendeu, e aí eu acho que quando a gente começou lá atrás, eu sei que eu tinha uma certa ingenuidade de achar que a mudança ia ser súbita, rápida e unânime, né? Todo mundo ia se render ao fabuloso mundo. Mas acho que hoje um dos aprendizados para mim foi a imensa inércia e resistência, ou até resiliência dos modelos mais antigos. Cara, assim, até hoje, até parece que a gente está 15 anos atrás, nesse sentido de evangelizar, de dar a mão para o cliente, de convencer. É a impressão que eu tenho. Assim, eu não podia imaginar que a realidade fosse tão teimosa. Mas é teimosa, né, cara? Eu acho que no campo das empresas, a questão da internet, é evidente que evoluiu muito, mas então eu falo assim, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, você tem o banco, você acha que você está conectado, você está de fato startupeando, tanto quanto... Faz tempo que eu não acompanho, como é que chama aquela empresa? Mint, né? Sim. Um serviço financeiro que até pouco tempo atrás estava bombando e tal. Ou sei lá, tem uma startup aqui que eu gosto muito, que chama Guia Bolso. Essa não conheço. Então, depois eu te conto um pouco, é que eu continuo muito próximo desse mundo de startup, porque é a minha paixão então se a resposta é sim, show de bola, tá tudo certo. Mas a resposta é não, tudo bem, não, entendeu? Então assim... O business as usual continua firme e forte, né? E assim, é evidente que tem que cuidar do business. Ninguém está falando assim, tudo que você faz é errado, você precisa agora fazer como fazem esses três caras numa startup no Vale do Silício. Não é esse o ponto. Não dá. Mas
Hoje, você precisa jogar os dois jogos, entendeu? Você, sentado num grande banco, sentado num grande varejo, sentado num grande, seja lá o que for, se você não passar a acompanhar de perto o que está acontecendo nesse mercado tão disruptivo como o mercado das startups, você corre o risco de tomar uma rasteira. E você vai tomar uma rasteira para quê? Ah, porque você não tem dinheiro? Pô, calma lá, né? Olha o dinheiro que você gasta aí para... Entendeu? Mas a impressão que o dinheiro tem, mas nem sentou em cima. Não, a segunda resposta é, não tenho tempo. Fala, calma, acho bom você encontrar tempo para as coisas mais importantes da tua vida, entendeu? Exato isso, né? A resposta acaba sempre sendo, puta, não tinha caído a minha ficha tanto assim. A água não tinha batido na bunda, né? Não tinha caído a minha ficha tanto assim. De repente o cara não viveu de fato por coisas tão transformadoras, tão de perto, a ponto do cara sentir o tamanho da oportunidade ou da ameaça que tem por aí, entendeu? Mesmo, se você pega mesmo empresas de tecnologia, também volta e meia comem bola. Você vê, eu acho que o Google não deve estar dormindo tão bem assim quanto dormia antes, agora que o Facebook está comendo pela borda. Eu lembro que eu estava no Yahoo, que o Yahoo na época estava numa fase super boa, assim que eu entrei, o Google começou a também comer pela borda. Tá? Assim, mesmo quem em princípio era disruptivo, se você ficar curtindo os louros, tal, não dura muito essa história. Alguém vai te comer pela borda rápida. Eu acho que o Google é, sem dúvida nenhuma, o melhor modelo de grande corporação hoje. Né? Porque eles são gigantes, gigantes, super complexos, tem uma porrada de negócio diferente. E os caras continuam sendo inspiradores, que é super difícil, continuam atraindo os melhores talentos da indústria, continuam fazendo coisa super legal. Agora, é uma grande corporação. Concordando com o teu ponto, quer dizer, vamos... Vem o Facebook e de repente consegue descobrir uma mágica que eles não conseguiam. E vai ser assim, esse é um processo natural da vida, entendeu? O dinossauro, um dia vinha outro bicho e tem que tomar cuidado, porque senão o cometa te pega, te pega dinossauro, que às vezes você acaba me sentindo bum, né? Tiranossauro Rex total. Porque, não, essa história de dinossauro é engraçada porque isso é uma história que eu sempre lembro, mas uma vez o Fernand Alphen, super querido e tal, ele chamou vários dos pares, né? Coitado, um bando de pobre diabo que estava nas outras agências, eu, Michel, acho que o Jampa também e tal, ele chamou lá na FNASCA porque o pessoal da FNASCA queria entender o que a gente estava fazendo e tal. Aí um cara, aí tinha lá um fodão qualquer, que eu não lembro quem era o cara, algum publicitário velha guarda, eu não sou publicitário, então não conhecia ninguém mesmo. E aí ele foi sabatinando a gente, ele perguntou para mim assim, como é que você se vê daqui no futuro? Qual é o seu papel no futuro? Aí eu falei assim, cara, eu quero que a internet seja dê tão certo, seja uma coisa tão cotidiana que ninguém vai precisar mais de mim. Tá? Eu acho que essa foi a única previsão boa que eu fiz em 20 anos. Não, porque eu tô pensando, aí já é meio divã total, porque na real, como o meu perfil é um perfil meio esquisito, algumas das coisas... Qual a tua formação? Putz, eu comecei a fazer engenharia há muito tempo atrás, eu larguei engenharia e aí eu acabei indo fazer rádio e TV, me formei em rádio e TV. Legal. Acho que dá para perceber que eu tô cheio de câmera, microfone, com essa... sai do sol, né? Tá um puta sol. Mas a minha formação é meio bizarra, tá? Mas tem várias coisas que eu não sou. Eu não sou desenvolvedor, eu não sou um cara comercial e eu também não sou publicitário. Mas eu falei, bom, tudo bem e tal, eu sempre vou conseguir dar um jeito, a internet está sempre dando pirueta e eu vou conseguir me virar. Em alguns momentos eu sei que eu mesmo perdi o pé. Quando a coisa foi muito para social media, eu falei, cara, não quero brincar disso. E aí eu falei, não, eu tenho vários planos B. E aí vários planos B meus viraram commodity, tipo conteúdo, no meu caso é quase commodity, não sei o que é quase commodity. Então, eu acho que até comecei essa história do Guia dos Perplexos, está aí o nome todo e tal, porque eu queria justamente meio mapear, entender o que os meus pares, meus colegas, meus velhos amigos estavam fazendo, para ver outros territórios mesmo, né? Legal, bem legal. Essa coisa tua de querer trocar uma ideia, eu acho que é muito legal, é muito da tua pessoa, assim. E acho que tem muito valor, porque a gente precisa disso, né? Todo mundo. E precisa ter esse cara que conecta, e que vai atrás e que gera essa conversa. E, cara, e sabe o que é engraçado? Se a gente parar para lembrar, eu acho que a gente teve uma época em que a gente conversava... Mas teve uma época que ninguém sabia nada,
então trocava-se mais figurinha. Aí depois Sim. cada um pega a sua função, cada um pega a sua posição. Sim. A gente perde um pouco aquela coisa, ok, gente, ninguém sabe nada mesmo, então vamos ver o que a gente tem para trocar, Sim. né? Sim. De uma certa maneira, esse meu movimento aqui, acho que foi um pouco para tentar resgatar um pouco essa história. Vamos pensar junto, né, como é que cada um está vendo esse mundo digital, porque, de novo, falando por mim mesmo, assim, algumas coisas, há 10 anos atrás, eu não poderia prever o que está acontecendo hoje.